Oi, vamos que vamos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pense Duas Vezes! Esse podcast que foi idealizado para gerar debate sobre questões históricas, políticas e sociais. Hoje, nesse episódio, eu venho trazer um novo debate acerca do racismo, mas a gente precisa iniciar essa discussão de uma forma diferenciada, né? Mas não, porém, nem tanto. A gente precisa entender coisas que a gente talvez não consiga entender antes de tudo. A gente sempre procura olhar dado o fenômeno de forma que a gente queira logo entender, compreender o que é que ele é, né, de uma vez por todas. Se eu estou falando sobre racismo, então bora logo para o ponto final, que é o racismo. Não, a gente precisa compreender certos significantes que socialmente são construídos em função de um sistema de desigualdade que é o racismo. Então, com isso, esse episódio de hoje ele vai ser sobre o debate do que é raça, do que significa raça, né? E a gente findou ali no episódio passado falando sobre os 3 genocídios, né? O genocídio contra os povos muçulmanos e judeus na invasão de Al-Andalus. Posteriormente, a invasão das Américas e o genocídio contra os povos indígenas. E depois, né, a captura, o sequestro e a escravização dos povos africanos nas Américas. E a partir daquele momento ali que eu findei no assunto, eu acho que eu parei ali no século XVI. A gente já vai dar continuidade agora no século XVII, que é quando surge um movimento ali que se levanta contra todas aquelas ideias horríveis e tenebrosas da igreja cristã, né? Que é um movimento social, cultural, chamado Iluminismo. Esse movimento ele buscava mudanças políticas, né? Dentro daquele processo onde o homem ele se entende como objeto de conhecimento, né? Ele passa a entender que ele é um objeto de estudo e ele passa a ser olhado de outras formas para além daquele olhar religioso cristão que trazia aquela obscuridade que gerava barbaridades, desigualdades e violências. Qual movimento, né? Qual esse movimento lutava contra? Eles defendiam a ideia de que para se chegar até Deus, a razão podia ser o caminho e não necessariamente uma instituição em toda essa violência. O homem, né, nesse período, ele é visto como um sujeito que é objeto de conhecimento, também que é biológico, porque ele é um ser vivo, ele é econômico, porque ele também trabalha, ele é psicológico, porque ele pensa, e também ele é linguístico, porque ele fala. É aqui que começa a distinção, né, de grupos humanos diferentes com base na cultura e nas características físicas desses sujeitos. Lá no século XVIII, essas características abrem espaço para a distinção do que é civilização e o que é primitivo. Sempre, né, as construções de significância do mundo que foi construídas ali na Europa, nesse mundo ocidental, leva a sempre antagônicos, né, 2 lugares que são postos e colocados de forma contraditórias, para elas se oporem de propósito mesmo. E aí, com esse movimento do iluminismo, começa a fundamentação das revoluções liberais, né? Ora, a monarquia cristãs estão ali detendo todo o poder daquele território, da economia, e o homem, né, como um sujeito que detém a liberdade, ele se volta contra essas instituições absolutistas. E eles decidem que a partir de então, eles iriam lutar contra os preconceitos da religião cristã, que determinava o poder tradicional das nobrezas, porque os caras estavam, né, começando a enriquecer. Queriam esse reconhecimento sobre a sua própria riqueza e a sua própria influência na sociedade.
digamos que seria lá os influencers lá do século XVII. E aí eles queriam, obviamente, a garantia do Estado com leis para que oportunizasse a captação de dinheiro, né? Para que ele continuasse enriquecendo, enfim. Foi o movimento da Revolução Liberal foi exatamente onde começou ali a classe média, né? O pessoal ali que já estava começando a compreender que a captação de money era muito legal, dá um status, está subindo, dá uma certa estatura, um certo poder. Então eles vão contra o Estado absolutista, que tinha o poder todo centrado nele, e eles, vamos compartilhar? Vamos compartilhar? Então vamos revolucionar, né? E aí, dentro dessa transição daquele formato econômico feudal para esse formato, né, que a gente vai adentrando, que é o capitalista, nesse momento, ser homem tinha já uma forma universal. Já estava ali estabelecida. E a old, que era sustentada pela ideia de civilização, né? E que, portanto, como o restante do mundo era primitivo perto da sabedoria desse homem universal que detém todo o conhecimento, ele precisa levar essa liberdade também para esses povos que não sabem, que não têm ideia de quem são, de como se organizam. Esse procedimento, né, é conhecido como colonialismo, que é quando é forma de deixar os povos colonizados com uma marca da modernidade, que é a imposição dessa universalização, né? Ali os europeus se centravam em desenvolver significações em relação ao mundo, à realidade, e eles prontamente, entendendo como as relações de poder, né, se colocando nesse lugar como superior, eles acabavam impondo toda a sua cultura para esses povos que eles subjugavam como culturas medíocres, como culturas rebaixadas. Aí, dentro desse processo, ainda ali na França, começou a acontecer, lá no final do século XVIII, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela aconteceu na França, né, hoje, e contra o regime absolutista dali, que é esse regime ali monarquista daquela época, que era o poder absoluto, era toda da coroa ali, dos reis e rainhas, príncipes e princesas, imperialistas e afins. E o que a Revolução Francesa queria era o regime democrático. A gente acabou de passar por uma revolução industrial, a tecnologia está avançando, o sistema capitalista está aqui, batendo na porta, então vamos acelerar o babado aqui, vamos democratizar, porque não está dando muito certo o poder centrado na mão de vocês. Nesse período que estava acontecendo essa Revolução Francesa, na França, acabou gerando um impacto em toda a Europa. Enquanto isso, lá nas Américas, numa ilha caribenha chamada Haiti, que tinha milhares de africanos sendo escravizados pela colônia francesa, olharam para aquele movimento político e perceberam que as reivindicações dali do movimento da Revolução Francesa não contemplava eles. Não contemplava a condição deles ali vivendo. Aí os próprios africanos, o que estavam sendo escravizados e os que já estavam livres da escravização, se uniram, porque há anos, né, se levantando contra a condição escravagista brutal que sofriam ali, e naquele momento ali de crise francesa também encontraram o melhor cenário para que a luta que pudesse ser mobilizada, né, mobilizando milhares do povo ali, de africanos ali naquele território do Haiti, que é no ano de 1791, a Revolução Haitiana. E essa Revolução Haitiana durou até o ano de 1804. 14 anos, né? Quando o país conquistou sua independência através dos próprios africanos que estavam ali e passou a ser a primeira república da América Latina. Só que depois da conquista da independência, o país sofreu muito boicote, inclusive precisando ter que indenizar a França,
muitos países viraram as costas para o Haiti. É a partir dessa revolução que impacta as Américas em prol de independência e da luta contra a escravidão dos africanos, que se entende que os homens negros não são iguais aos homens brancos. A humanidade, a razão universal, a liberdade não é para todos, mas ela foi sendo colocada como perspectiva para todos, né? O que é que me difere do homem branco? O que é que me difere do homem branco europeu? Porque a Revolução Francesa foi aclamada, mas a Revolução Haitiana foi recebida com vaias, com desprezo, desdém. Percebe-se que existe uma legitimidade na submissão e a destruição de certos grupos e outros não. Existe diferença da humanidade. Esse é um indício do que é raça na história. Que no século XIX vai ter apoio do cientificismo com o positivismo. Para quem não recorda, o positivismo foi um período, uma corrente filosófica da Europa que determinava a ciência como a única fonte de conhecimento válido. E quando começa a bombar as teorias ali durante esse período dali do século XIX, as teorias biológicas de raça, teorias que diziam que o lugar onde certos ambientes e climas tornavam possível a diferenciação característica e que, portanto, explicava o comportamento moral, psicológico e intelectual de pessoas desses grupos. O clima tropical, por exemplo, ele seguindo essa lógica absurda, né, seria o propício para que pessoas se desenvolvessem de forma irracional, imoral e pouca inteligência. Era a forma como eles olhavam para os indígenas e para os africanos. Com isso, a gente chega a dois aspectos do que é raça. Historicamente falando, o termo raça em si, ele se trata de características biológicas, como cabelo, estatura, cor dos olhos, principalmente cor de pele. Mas para além do biológico, também o segundo aspecto de raça seria as características étnico-culturais. Também características étnico-culturais de grupos que se caracterizam pela espiritualidade, pela arte, pela sua própria organização social. Valores. Por isso, essa percepção sobre raça é algo que determina como os sujeitos serão tratados. Mas, no século XX, é levantada a questão do que seria raça de fato, já que não existe algo natural, efetivamente falando, que faça sentido para a existência dessa categoria aos seres humanos. Tendo em vista que raça tem sua ideia de origem, ali na biologia, na classificação de animais e plantas, e por uma questão de colocar povos africanos em submissão, e outros também, não somente posteriormente, anteriormente também, se colocavam pessoas de certas etnias, como os indígenas, em situação de animalização, né? E utilizavam desse artifício para submissão, com esse argumento para que pudesse ser feita, legitimada, o domínio sobre esses grupos, né? Mediam-se crânios, diziam que o cérebro de africanos e africanas eram pequenos, menores que a dos brancos europeus, e tornavam todas as características dos africanos como uma coisa ruim. Mas é ali, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, que o mundo ele presencia, ele vê, né, a Alemanha nazista e o genocídio que cometeram aos judeus, é que se percebe que raça é muito mais ideológica e política do que outra coisa, porque não tem nada biologicamente e culturalmente que justifique a discriminação, sabe? Aí hoje, raça funciona como um distintivo para tornar certos grupos suscetíveis às desigualdades, apenas isso. De forma que essa desigualdade seja naturalizada na sociedade, para que, de alguma forma, as instituições que detêm o poder, né, o próprio homem branco europeu, né, ou ocidentalizado, é esse sujeito que rege, que mantém, que determina que
essas funções da raça ali, de fazer com que esses grupos permaneçam em dados lugares com essa categoria, engendre todo esse sistema que favorece esse grupo específico que é historicamente, né, através de muita violência, de muita violação, de muito genocídio e epistemicídio, está ali condicionado numa estatura de poder, né? Ufa, é muita coisa, né? Deixo aqui com vocês a reflexão de: será que em algum momento eu trouxe essa ideia, atribuí essa animalização sobre alguma pessoa que é racializada próxima de mim, de algum lugar, seja onde for, ou até eu mesmo, entendeu? Reflitam sobre essa questão do quanto na sociedade a gente consegue perceber que existe essa retirada da humanidade de pessoas pretas, de pessoas indígenas. Hoje a gente vê todos os direitos dos povos indígenas, principalmente em relação aos seus territórios, sendo aí ameaçados, entrando em debate político e institucional, mas não sendo levado a sério com a urgência que é necessária. A gente vê muitos povos indígenas lutando, outros morrendo envenenados por conta de agrários extrativistas que envenenam esses povos, que assassinam à mão armada. E lá nos seus territórios indígenas, e principalmente também nos territórios urbanos, né, onde acontece muita ainda violência contra a população preta. Bora ver, pensar a forma de tratamento que pessoas com características distintas, né, elas têm na nossa sociedade. Eu, quanto uma pessoa branca ou preta, como é que eu sou tratado dentro de um supermercado, por exemplo? Como é que eu sou tratado na minha turma de sala de aula, no meu ensino médio, no meu fundamental, na minha universidade, né? Percebam aonde você está, o lugar que você está e o outro. Está dentro de um ônibus? Olha para a janela. Vê quem é que está ali catando o lixo na rua. Qual é a cor que essa pessoa tem? Que aparência ela tem? Ela virou um animal? Ela é um animal para estar ali naquela situação? Quem que ela é? Ela é um ser humano, né? Então, vamos começar a refletir um pouco mais sobre isso e perceber o mundo que nos rodeia. Semana que vem a gente vai falar sobre racismo estrutural, que é a continuidade desse debate de hoje, né? A gente fecha aqui com esse sentido construído historicamente através desse conceito de raça, dessa construção, dessa classificação que foi criada de forma política, ideológica, para fazer povos, grupos se submeterem a todo o processo de dominação de grupos que se intitulam superiores. Tá certo? Vamos encerrando. Sigam as redes sociais do podcast Pense Duas Vezes. O @ é Pense Duas Vezes, com 2 S no final. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, saiba que tem um canal no YouTube. Vá lá, se inscreve também. E se você estiver ouvindo no YouTube, vá seguir Pense Duas Vezes no Spotify também. Tem o link na bio do Insta para facilitar. Então, um beijo, gente. Um abraço e até a semana que vem. Tchau!